capítulo 30 de 1 Samuel. Capítulo 30 diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus amalequitas ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo. Perdão, quero ler novamente esse versículo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram em sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga-me, peço-te, aqui o éfode. O Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a toda esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguia-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro. Só até aí, amados, diga graças a Deus. Depois eu vou explicar os demais versículos aqui. Eu trago aqui esta palavra, que é o ouro fino. A palavra do Senhor é o ouro fino. A palavra do Senhor é o pão que desceu do céu. É o pão vivo em nossas vidas. O pão, ele alimenta. O pão comum, natural ali, nós nos alimentamos. E este pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, através da palavra, tem alimentado a igreja. A igreja, ela é forte devido à palavra do Senhor. E aqui nos fala esta história verídica, nos fala a Bíblia sobre a cidade de Ziclag, a cidade de Davi. A Bíblia relata que ele e seus homens passaram dias fora, numa suposta luta, a qual Deus não permitiu Davi lutar. E disse que para Davi voltar para casa, através dos homens, Davi então voltou para a sua casa. E voltando para a sua casa, para a sua cidade, ele se depara com a destruição, a cidade assolada, a cidade destruída, porque haviam ali os amalequitas, haviam destruído a cidade, colocaram fogo na cidade. E a Bíblia fala que nada aconteceu com as pessoas, ninguém morreu, não mataram ninguém, mas porém levou refém as mulheres, levaram refém as crianças. Amados, imagina só a pessoa sair, os homens, o chefe da casa sair e voltar, e encontrar a sua cidade queimada, suas casas queimadas.
Mas a Bíblia aqui fala que ninguém morreu, mas a cidade estava destruída. E Davi, então, aqui nós vemos que as pessoas, Davi, tanto com os seus homens, ficaram em desespero, perderam ali as suas forças, ficaram angustiados, devido à situação a qual eles se encontraram. Era um momento ali diante deles, diante dos olhos, um momento de horror, que somente a intervenção divina para mudar todo aquele cenário. E nós vemos, amado, da Bíblia que aqui nos relata que Davi, ele estava ali com os pés nas cinzas e ainda estavam quentes, ainda haviam fumaças de toda aquela destruição. E Davi, ele buscou ao Senhor. Mas aqui antes nos fala que eles ficaram contra Davi. Eles culparam Davi, porque eles saíram para uma suposta guerra. E quando voltaram, as cidades e as casas estavam totalmente destruídas. E eles começaram então a querer achar um culpado. Um momento de dor no coração de todos, e ali no momento de desespero, eles ainda estavam tentando buscar um culpado. Queriam até mesmo apedrejar Davi. Vocês se lembram, amados, deste povo, que quando Davi estava na caverna do Adulão, quem chegaram lá, quando Davi achava que viriam pessoas para ajudá-lo? E chegou então pessoas problemáticas, pessoas destruídas, pessoas depressivas, pessoas doentes, pessoas que precisavam de ajuda e não tinha como ajudar. E Davi esperava ajuda. Então Davi ajudou aquele povo. E nós vemos aqui esse cenário que o povo queria apedrejar Davi por causa da cidade que estava ali toda queimada, toda destruída. E Davi então ele buscou a Deus, ainda ali com os pés nas cinzas quentes. Davi buscou ao Senhor, com aflição no coração. Ali, amados, houve uma violência. E Davi então ele buscou em Deus. Ele buscou o renovo no Senhor. E ele perguntou ao Senhor. Ele disse: olha, traga esta roupa para mim, para que ele pudesse falar com Deus, porque ele não podia sair da cidade, não podia sair para consultar profetas. Então ele colocou a sua vestimenta e buscou ao Senhor e perguntou ao Senhor: eu devo ir atrás dos inimigos? Ele pediu ali orientação a Deus. E o Senhor respondeu a Davi: persegue-a, vá atrás. O Senhor, quando ele disse para Davi, ele disse assim: ó, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Já houve, nós vemos aqui uma palavra liberada sobre a vida de Davi, como se dissesse: vá, você vai trazer o povo de volta. Vá, você vai trazer a sua família de volta. E Davi então foi buscar, com a ordem de Deus, com a permissão de Deus, com a resposta de Deus. Depois eu vou nos mais versículos, mas eu vou voltar aqui. Que nós vemos, amados, que diante das maiores crises, que nós vemos que Davi estava inventando uma crise, é onde o verdadeiro Deus resplandece. Ele estava enfrentando a maior crise ali da tua vida. Imagine toda a cidade queimada. E nós vemos que o verdadeiro Filho de Deus resplandece. Ele estava ainda com os pés nas cinzas quentes. Nós vemos que eles saíram para uma suposta guerra e quando voltaram, a casa estava destruída.
suas famílias não estavam lá. E nós vemos a mão de Deus, que Deus não permitiu que matassem um só homem, não mataram ninguém. Deus, Ele preservou a vida de todos, mas levaram em cativeiro, levaram suas mulheres, levaram seus filhos. Eu vejo, amado, aqui, o inimigo entrando na casa. Eu vejo aqui o inimigo entrando naquela cidade, para destruir. E o inimigo, o ladrão, porque ele é ladrão. O ladrão, ele não entra numa casa vazia para roubar. Ele procura uma casa cheia. O ladrão nunca entra numa casa vazia. Ele entrou naquela cidade. Aquela cidade não estava vazia, tinha famílias lá. Havia outras cidades que não tinha ninguém. Eles passaram reto e foram direto para Siclag. O ladrão, ele nunca entra numa casa vazia. Ele entra quando a casa está cheia, cheia de valores, porque ele quer coisa de valores. E amados, nós vemos a nossa casa, os valores, a família, os filhos. Isso são os maiores valores. O que são valores? A saúde. O que são valores? A paz. Isso são valores dentro de uma casa. O inimigo, ele não vai entrar numa casa vazia. Ele entra numa casa cheia, cheia de alegria. E ele vem para roubar a alegria. Ele vem para roubar a paz. Ele vem para atormentar. Ele vem para oprimir as pessoas. A nossa casa, ela é cheia. A nossa casa é cheia de paz. A nossa casa tem alegria. Na nossa casa tem sonhos. Na nossa casa tem projeto. E é por isso, amados, que nós temos que clamar ao Senhor para que feche a porta. Nós temos que tapar as brechas para que o inimigo não entre na nossa casa, porque a nossa casa é cheia. A nossa casa é cheia. E é esta casa que o inimigo está buscando, essa casa que o inimigo está buscando para causar discórdia, colocar pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposo, esposo contra esposa, irmão contra irmão. O inimigo, ele está buscando essas casas. Eles foram numa suposta guerra e não houve guerra. Davi não pôde lutar, ele voltou para a sua casa. E você veja bem alguém voltar para a sua casa e encontrar toda devastada, toda destruída. O coração dele ficou entristecido. O povo chorou, que aqui diz a palavra que eles perderam até mesmo as suas forças de tanto que chorava. Às vezes nós nos sentimos assim, pessoas se sentem assim, quando a sua casa é invadida. O inimigo, se não tem ali, os jovens estão tudo abençoados, ele quer entrar na casa e fazer que os jovens se tornem prisioneiros, trazendo vício de drogas, de bebidas, destruindo a casa. Eles destruíram aquela cidade. E Davi volta, imagine, eles estavam perdendo até as suas forças de tanto chorar. Quantas pessoas estão chorando e perdendo até mesmo as suas forças. Mas perder as forças não significa que nós vamos deixar de olhar para Deus. Quando nós temos a certeza que tem um Deus cuidando de nós. Davi tinha a certeza que tinha um Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Enquanto Davi trabalhava, enquanto Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Davi, ele falava com Deus. Davi, ele adorava ao Senhor. Você veja bem que lá no seu trabalho você pode adorar ao Senhor. Lá na tua casa, enquanto você estiver trabalhando, você pode se conectar com Deus. Davi podia não ter tempo, mas ele adorava ao Senhor. Ele aproveitava todo momento, não todo o tempo, mas ele aproveitava todo momento. Às vezes tem pessoa que está esperando um tempo para adorar, mas nós temos que aproveitar os momentos, todo momento da nossa vida para adorar. Davi não dizia, eu vou lá para minha casa, porque eu preciso largar esse trabalho aqui, eu preciso lá adorar, tirar um tempo com Deus. Porque às vezes nós não temos tempo. Mas todo momento nós podemos nos conectar com Deus.
E Davi, amados, as pessoas queriam apedrejá-lo. Quando há um problema numa casa, que achar um culpado. Quando acontece algo dentro de um lar, ao invés de se unirem, buscarem a face de Deus, querem já acusar alguém. A nossa casa está assim por sua causa. A nossa vida está desse jeito por causa de você. Nós não temos que procurar um culpado, amados, porque não foi culpa de Davi. Muitos lares às vezes têm mães, e eu atendo mães e falo no que eu errei. Ou pessoas culpando, foi a sua culpa porque seus filhos são desse jeito. É o marido culpando a esposa culpando o marido, é porque você não fez isso, é porque você falhou nisso, é porque... Davi, ele não quis discutir. Aquelas pessoas sem sabedoria, no desespero, queria procurar ali achar um culpado. E Davi, ele foi buscar força no Senhor. Ele foi falar com Deus. Davi, o povo chorava, se angustiava. Mas Davi, mesmo com o coração angustiado, com o coração cheio de decepção, desesperado, ele foi buscar força no Senhor. E o Senhor esforçou, o Senhor renovou as suas forças, tirando o seu cansaço, tirando preocupação, trazendo paz para o coração de Davi. Ele buscou conselhos no Senhor. Quando o negócio está pegando fogo, irmãos, porque tinha pegado fogo, botaram fogo. Primeiro é salvar a casa. Primeiro é salvar os feridos. Primeiro lugar é nós salvarmos aqueles que estão sendo prejudicados. Não buscar o culpado. Davi, ele foi buscar conselhos e orientação em Deus. O Senhor renovou as suas forças, porque quando nós buscamos em Deus, o Senhor renova as nossas forças. Momento que a casa está pegando fogo, o negócio está feio, é buscar em Deus. Você, esposo, é buscar em Deus. Você, esposa, é buscar em Deus. A juventude é buscar em Deus. E ele perguntou: Senhor, eu devo ir atrás? Ele poderia estar nervoso, né? Falar, não, eu vou sair, eu vou matar esse povo. Porque quando acontece alguma coisa, a pessoa fica nervoso e faz coisas que não deve. Fala o que não deve falar. Aí você escuta o que? Eu estava nervosa, por isso que eu falei aquilo. Eu estava nervoso, foi tão agitado, e por isso que eu falei aquilo. Mas que nós possamos fazer como Davi, buscar orientação em Deus. Mesmo com o coração machucado, desesperado, mesmo sem força de tanto chorar. E o Senhor disse, vá. Você vai libertar ele. O Senhor, ele nos dá respostas. O Senhor só dá resposta para aqueles que buscam. Se nós não buscarmos, nós não obtemos a resposta. O Senhor está esperando você pedir orientação a Ele. Se tem coisas na sua vida que ainda não teve solução, o Senhor está te esperando. Você perguntar a Ele o que eu devo fazer, Senhor, eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo, ó Pai? O Senhor está esperando para te responder. A resposta ainda não veio porque você não perguntou para Deus. A resposta não veio porque você só tem criticado. A resposta não veio porque você só tem murmurado. A resposta não veio porque tem pessoas que estão procurando um culpado dentro da casa. Eram 600 homens. E os 600 homens saíram com Davi.
para buscar suas famílias. Só que a Bíblia diz que chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E aqui nos fala que Davi seguiu somente com 400 homens, porque 200 ficaram para trás, não tinham mais forças. E eu vejo, o Senhor traz em meu coração, Davi, ele não estava contando com os 600 homens, e nem com os 400. Só que nós sabemos que quando nós temos pessoas junto com a gente, dá mais ânimo. Quando você vai para uma batalha, quando você está lutando, quando você está enfrentando alguma coisa, se você tem mais alguém do seu lado, vai trazer ânimo para você, para nós. Mas Davi, ele contava totalmente com Deus. Mas era bom que as pessoas estivessem ali, porque as pessoas também tinham interesse. Na tua casa, muitos têm interesse de prosperar. Na tua casa, muitas pessoas têm o interesse de realização de sonhos. Mas nem todos vão caminhar junto com você buscando isso. Buscando a solução. E aí, quando eu estava lendo a palavra, amados, eu tive ali a visão daquelas pessoas indo, caminhando com Davi. Mas eu vi ali os 200 homens chegando ao ribeiro e pararam. Na nossa vida tem pessoas que vai caminhar conosco até o ribeiro. Tem pessoas que saem na caminhada com a gente, mas vai parar no ribeiro, aleluia. E você, eu vejo aqui como ribeiro. E você está ali com todos, mas chegou no ribeiro, pessoas pararam. Mas Davi e os 400 homens atravessaram o ribeiro. Ele não olhou para trás. Ele não olhou para aqueles que podiam causar desânimo. Ei, Deus está falando, aleluia, conosco, comigo e com você e comigo. Porque vai ter momentos que nós vamos ter que atravessar o ribeiro sozinhos. Vai ter momento da nossa vida que você não vai poder contar com o pai, você não vai poder contar com a mãe, você não vai poder contar com o seu irmão, você não vai poder contar com algumas pessoas, mas não é isso que vai fazer você parar, não é essa parada dessas pessoas que vai fazer você parar, isso não pode impedir você atravessar o ribeiro, ir em busca, amados, daquilo que é importante, aquilo que é de valores. A Bíblia diz que Davi, ele seguiu com os 400 homens, porque os 200 ficaram para trás. Você tem que seguir independente de quem está caminhando com você. Os jovens e adolescentes que ficam aí dependendo de pai e mãe, vai chegar uma hora que vocês vão caminhar sozinhos, vai ter que atravessar o ribeiro. Davi atravessou com aqueles homens, e aqui diz a Bíblia Sagrada, que a caminho, para ir ao rumo ao final, a caminho ele encontrou com um homem egípcio, e esse homem egípcio estava ali para morrer, porque esses fazia parte da tropa que colocou fogo na cidade de Siclag. Davi perguntou quem era ele, e ele disse que fazia parte. Se Davi não fosse orientado por Deus, Davi já puxaria a espada e já degolava aquele homem. Mas nós nunca sabemos o que Deus está fazendo e através de quem Deus está fazendo. Igreja, desperta tu que dormes, abre os teus olhos. A tropa deixou aquele homem à beira do caminho para morrer, porque ele estava doente e ia atrapalhar a tropa. E ele disse: eu faço parte. Davi deu comida. Davi deu a
ele de beber, deu alimento, porque já fazia 3 dias que ele não comia. Davi, ele usou de bondade, e ele retribuiu essa bondade. Esse homem foi usado por Deus. Trate com dignidade, trate com generosidade, sem se importar com quem seja esta pessoa, o mais insignificante que seja, ou que possa parecer, porque através deste homem, ele foi usado por Deus para mostrar onde estavam as tropas, com suas famílias, com os seus valores. Cuidado com quem você encontra no caminho e você tem desprezado. Um homem que estava para morrer, Davi deu de comida, o que comer e o que beber, sem se importar com a aparência daquele homem, quem era aquele homem, porque Deus pode usar essa pessoa, que talvez tenha sido insignificante na tua vida, você tem olhado dessa forma. Nós nunca sabemos quem Deus vai usar, porque se Davi não olhasse para aquele homem, matasse aquele homem, ia ter dificuldades para encontrar a sua família. E aquele homem mostrou onde estavam as tropas, e a palavra diz que Davi, ele resgatou as famílias, trouxe suas vacas, seus bois, seus animais, e ainda Davi trouxe os despojos de toda a tropa para a sua casa. Porém Davi dividiu os despojos somente com os 400 homens, não dividiu com os 200 que ficaram. Os que têm ficado para trás querem se beneficiar daquilo que você está buscando. Tem muita gente que só quer se beneficiar daquilo que você busca, sem direitos algum. Davi trouxe até os despojos. Deus, ele foi com Davi. Deus, ele é com você. Como disse a nossa coordenadora ontem no nossa convenção, a luta ela vem. Nós enfrentamos lutas, mas é hora da gente pintar a nossa cara, é hora da gente se levantar, é hora de nós buscarmos em Deus e ir à luta, lutar e buscar aquilo que é de valor para nós. Se coloque de pé.